Olá pessoal, meu nome é Luiz, você está aqui no canal Faça Você Mesmo Consultoria Digital. É isso aí e roda a vinheta! Então belezinha, como eu falei, meu nome é Luiz, você está no canal Faça Você Mesmo Consultoria Digital. Um canal que eu criei aqui para o YouTube para que a gente possa compartilhar bastante conhecimento. Conhecimento principalmente de ferramentas que podem ajudar vocês a se desenvolverem profissionalmente. E uma delas, que é uma das minhas preferidas, é o Microsoft Excel. E eu pretendo trazer aqui sempre coisas que vocês podem aplicar na prática, coisas que acontecem no dia a dia lidando com essa ferramenta. E um exemplo muito claro disso é essa base aqui de dados foi extraída de um CRM, no caso foi um CRM de vendas, tá? E geralmente quando nós extraímos bases direto de CRM para depois trabalhar elas no Excel, a gente extrai da maneira como o CRM deixa a gente extrair. Então nesse caso aqui a gente tem todas as colunas iguais, a gente tem aqui valores de datas desformatados e a gente tem o problema que a gente vai resolver hoje aqui também, ó. É o problema desse ponto que fica atrapalhando a gente aqui na hora de trabalhar com esses números aqui, que representam o valor de vendas, né, o valor bruto e o valor líquido. Belezinha? E por que ele está atrapalhando aqui? Porque, por exemplo, quando a gente seleciona eles aqui, embaixo aparece apenas a contagem e ele não reconhece isso como número para que apareça também a soma e a média desses valores, ok? E para a gente começar a resolver esse problema, a gente vai ocultar aqui algumas colunas para que a fórmula caiba nesse espaço aqui, né? E não tenha problemas depois, mais adiante no vídeo, principalmente na hora de vocês entenderem, né, o que a gente vai fazer aqui para resolver esse problema. E nós temos também duas maneiras de resolvê-lo, tá? Eu vou explicar uma, daí depois eu explico a outra. A primeira é chamando uma função aqui, que é a função chamada substituir. A função substituir substitui um texto por outro, como o próprio nome já diz. Aí dentro dos argumentos aqui dessa função a gente tem texto, texto antigo, texto novo e número da ocorrência, que a gente não vai aplicar nesse exemplo, porque ele é um argumento opcional, não é obrigatório a gente colocar ele na nossa função, tá bom? Primeiro argumento, que é o argumento de texto, se refere à célula em que se encontra o valor da onde a gente vai pegar o caractere que existe e vai substituir por outro a nosso desejo. Segundo argumento é o próprio texto antigo, e como o próprio nome já diz, né, é aquilo que é o original da célula. Nesse caso aqui é o ponto, e por se tratar de um texto a gente sempre coloca em aspas também. O texto novo é a vírgula, por quê? Porque a vírgula é o separador, né, correto na hora da gente trabalhar com números, pelo menos aqui no Brasil, é claro. E acabou, é isso daí. Apertando o Enter agora, a gente vai ver a mágica acontecer. Que mágica é essa? Nós separamos. Aqui tinha o ponto e aqui tem a vírgula, ou seja, agora tem aquilo que a gente precisa para seguir com os trabalhos aqui nessa planilha, caso a gente fosse pegar e trabalhar com algum gráfico, alguma tabela, né, alguma tabela dinâmica também. E daí o que a gente faz aqui? A gente vai lá e arrasta até o fim. Tem algumas linhas aqui, 398 linhas aqui, essa tabela aqui, essa base de dados. Só que não é apenas isso. A gente precisa o quê? A gente precisa se livrar dessa referência aqui. Aqui a gente tem a referência da fórmula nessa célula. E aqui a gente tem a referência do texto em si. Tanto em um como em outro, a gente não chega, né, no nosso objetivo de conseguir trabalhar como números nessas células aqui. Tanto é que aqui onde a gente aplicou a fórmula, apesar da gente estar vendo as vírgulas, aqui embaixo ainda fica aparecendo somente a contagem e não a média e a soma, né, como deveria. Então, para resolver isso daí, a gente seleciona tudo novamente, a gente Ctrl C aqui no nosso teclado, Alt CVV, que é o atalho para a gente colar valores. Caso vocês queiram executar da forma manual também, é só vocês clicarem aqui na caixinha
né, na pastinha aqui, na caixinha de colagem aqui, e selecionarem essas opções aqui, né, valores. A gente tem aqui a opção de fórmulas, formatação, outras opções aqui, manter, né, o tamanho da largura da coluna, mas a gente vai utilizar aqui valores. Depois a gente vai clicar aqui em converter em número, né, porque o número ainda permanece armazenado como texto. A gente clica aqui nessa caixinha aqui com esse ponto de exclamação aqui, a gente clica aqui em converter em número, porque daí agora sim a gente tem definitivamente o texto, né, convertido em número. Tanto é que agora a gente seleciona aqui um grupo de células, por exemplo, e aqui a gente consegue encontrar a média e a soma, além da contagem, como já aparecia. Beleza? Então, como eu falei mais no começo do vídeo, a gente tem duas maneiras de resolver esse problema. A primeira é através dessa fórmula, e agora a gente vai para a segunda maneira. E a gente vai utilizar aqui como referência a coluna P, porque aqui a gente já trabalhou, é só a gente copiar aqui e colar para substituir definitivamente, porque a gente já resolveu aqui o problema da coluna aqui com o valor líquido. Agora a gente vem aqui para valor bruto. A gente seleciona toda a coluna P aqui e a gente vai utilizar uma outra maneira de chegar ao mesmo objetivo, que é através da tecla de atalho Ctrl U, onde a gente vai, deixa eu apagar aqui porque eu já estava ensaiando essa aula aqui, a gente vai pegar e vai preencher os argumentos como se fosse a função, só que não é através da função. A gente vai colocar os argumentos aqui de localizar e substituir, texto antigo e texto novo, aqui em localizar e substituir por. Então a gente vai localizar o que nesse intervalo que a gente, de células que a gente selecionou. A gente vai localizar a vírgula e a gente vai substituir por ponto. Opa, minto, perdão. A gente vai localizar o ponto e substituir por vírgula. Só a gente clicar em substituir tudo, que daí já terá ocorrido a substituição. Tanto é que se a gente clicar aqui, se a gente passar o mouse aqui por cima, a gente vai ver que já aparece a soma, a contagem e a média sem a gente precisar daquele outro macetinho. Beleza? Bom, pessoal, esse aí foi o nosso primeiro tutorial aqui do nosso canal Faça Você Mesmo Consultoria Digital. Se você gostou, deixa o like aí nesse vídeo. Vou pedir um outro grande favor também, que é vocês compartilharem esse vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho, também nos seguir nas outras redes sociais que está aparecendo aí na tela. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado!